Queridos irmãos e irmãs, como dizia, chegamos nesse grande dia, o domingo da ressurreição do Senhor. E estamos diante do Evangelho de João. E João é um evangelho marcado por muitos simbolismos, né? Já expliquei que esse simbolismo não significa que não seja verdade aquilo que João ensina e fala no seu evangelho. Mas João parte de uma verdade, de um fato, e desse fato ele faz uma reflexão teológica para nós. Interessante que a liturgia já nos coloca diante de um túmulo que está vazio. E aqui, meus irmãos, já contemplamos e temos já uma admiração e uma gratidão, porque aqui está um grande mistério da nossa fé, a vida que vence a morte. Então João já aponta para esta realidade, né? E aí vai ressoando em nossos corações aquele aleluia que nós proclamamos para louvar o Senhor na vigília pascal, né? Ou seja, é um grito de alegria. Não é apenas uma exclamação litúrgica que nós cantamos a cada missa, né? Mas sim a expressão da igreja que está em festa. A expressão de uma humanidade que foi transformada pela graça de Deus, que foi tocada pelo amor divino, né? Então por isso esse aleluia que ecoa em nossos corações nos faz olhar para a nossa existência com um novo olhar e nos faz então ter um desejo de louvar a Deus, porque fez grandes maravilhas em nosso favor, olhando também aquilo que proclama a Virgem Maria para nós. Por isso, meus irmãos, essa alegria também vai trazer conosco, ou vai trazer para nós, junto com ela, uma exigência, né? Ou seja, cada um de nós somos chamados a viver como ressuscitados. Portanto, não viver como o primeiro homem, né? Como o antigo homem marcado pelo pecado, mas agora pela novidade que Cristo nos traz. Não mais o homem velho, mas sim o homem novo, que é o Cristo glorioso. Portanto, aqueles que transformados pela graça de Deus, caminha para fazer a vontade de Deus. Uma vez que nós fazemos essa vontade de Deus e somos configurados em Cristo, nós somos chamados a viver uma realidade profunda, que é a realidade do amor. A ressurreição é justamente isso, né? Vem a reacender em nós a chama do amor, para que saibamos perdoar, acolher e mostrar um caminho novo. Diz o Evangelho para nós que tudo isso aconteceu no primeiro dia da semana. Aqui já está um simbolismo de João, né? Esse primeiro dia da semana não indica apenas uma cronologia, né? Mas aponta para nós algo muito mais profundo, uma realidade teológica. Ou seja, a ressurreição de Jesus, ela marca o começo de um novo tempo. Começa uma nova realidade, uma nova criação a partir de Cristo. Portanto, uma humanidade renovada, que nasce do amor, que se doa até o fim. Já não mais, então, marcado pelo pecado, mas pelo amor de Deus que nos encontra. E aí, né, encontramos a figura de Maria Madalena, a primeira a ir ao túmulo. Estava na escuridão da manhã e ela se coloca a caminho. Aqui é muito significativo para nós, né? Mesmo sem compreender plenamente o que estava acontecendo ou o que tinha acontecido, o amor que Maria sentia pelo Senhor impele ela a ir até o túmulo. Ou seja, se aproximar de Cristo, o amor que move essa mulher. Por isso, então, esse mesmo amor que moveu ela para encontrar alguém que possivelmente estava morto, e ela encontrou o ressuscitado, também move Maria a anunciar que Cristo ressuscitou. Eu dizia, meus irmãos, na quinta-feira, que nós não podemos viver apenas de cumprir preceitos, né? Não podemos ficar cumprindo preceitos. Eu vou na missa porque eu tenho que cumprir um preceito. Mas a missa deve ser justamente esse amor por Cristo, esse amor por Deus, esse amor pela Eucaristia, né? Então eu procuro a igreja, não porque eu simplesmente quero uma bênção, ou porque eu tenho meu dever, a minha obrigação, porque fui batizado.
mas porque o batismo me une perfeitamente a Cristo e me faz amar como Cristo amou. E por isso esse amor me faz buscar o Senhor, já não mais no túmulo, mas agora no altar, na igreja, né? Aqui na Santa Eucaristia. E nesse sentido, então, meus irmãos, que o nosso coração seja inflamado, né? E seja acendido por esse amor. E ali essa mulher vive então essa fé pascal, ou seja, uma chama que acende e vai se estendendo e vai se transformando na fé de toda a humanidade. E ontem, essa luz foi passada de um por um. Um foi acendendo a lâmpada do outro. Assim é a igreja. Assim nós caminhamos juntos. Um sustentando a fé do outro. Pela oração e pela acolhida fraterna e pela caridade, né? Depois nós encontramos Pedro e o discípulo amado, que também correram ao túmulo. Encontraram aqui alguns sinais. O túmulo estava vazio. Esse túmulo vazio, dentro dele continha alguns lençóis, o sudário. E aqui algo interessante, né? O lençol que cobria o corpo de Cristo estava jogado. E depois um outro que cobria o pano que cobria o rosto de Cristo estava dobrado e colocado no lugar à parte. Aqui um grande sinal para nós. Naquele tempo era costume, né? O Senhor, quando estava comendo, e ele não ia voltar mais para comer, ele amassava o pano que era o guardanapo e jogava em cima da mesa. Para dizer, pode recolher tudo que eu não volto mais. Mas se ele saía por algum instante para fazer algo, e iria voltar, ele dobrava esse pano, que é o guardanapo, e colocava em cima da mesa, para dizer, eu ainda vou voltar. Então Jesus, o pano que cobria ele, que era o sinal da morte, foi jogado à parte. Cristo não volta mais para a morte. A morte foi vencida. Esse pano que estava colocado num lugar à parte, dobrado, significa que Cristo voltará. Estava sobre a face, né? A face é aquilo que expressa os nossos sentimentos. Portanto, Cristo volta, já não mais para a morte, mas para manifestar a sua glória. Isso Jesus está apontando para a vinda final, para dar esperança a todos nós. E aí um grande sentido para nós, irmãos, que nós devemos caminhar nesta perspectiva, né? E o que acontece nesse momento? Algo decisivo. Eles viram e acreditaram. Eles acreditaram em tudo aquilo que Cristo realizou neles, né? Aquilo que era sinal de morte, eles reconheceram a presença da vida, né? E eles ainda não tinham visto Cristo ressuscitado, mas começaram a crer. E assim é a fé de um cristão, né? Muitas vezes somos chamados a crer sem ver diante dos nossos olhos, mas um olhar da fé, um olhar do coração, né? Então, diante de tudo isso, meus irmãos, o ponto essencial é que a fé na ressurreição, ela nasce muitas vezes assim, de algumas evidências absolutas, de alguns sinais que Deus traz para nós. E a vida do cristão caminha nessa perspectiva, né? Deus não aparece em coisas grandiosas, mas nos pequenos sinais da nossa vida, nas pequenas realidades do dia a dia. E por isso também São José Maria, né, escrivá, olhando para essa realidade, ele vai dizer que é necessário, reconhecendo esses pequenos sinais, nas pequenas coisas da vida, sermos santos, vivermos como ressuscitados, como filhos de Deus. E é nessa perspectiva, então, que nós somos chamados a caminhar na fé na ressurreição. Aquilo que aponta para nós, que diante da fragilidade humana, quando revestida da graça e da glória de Deus, se torna esplendor e glória para toda a humanidade. Por isso, meus irmãos, possamos nós fazer um encontro com Cristo ressuscitado, porque esse encontro muda tudo, né? Ele não permanece lá no passado, mas o ressuscitado se faz presente e caminha junto conosco. Ele continua a se fazer presente de um modo especial na Eucaristia, para alimentar a minha e a sua vida. Por isso a ressurreição de Cristo se torna para nós uma promessa da nossa própria ressurreição. E aí olhemos para Paulo, né, que vai dizer, Cristo ressuscitou como primícias dos que morreram. Ou seja, nele a morte já não tem mais
a última palavra. Que essa seja a nossa certeza e que nós assim possamos caminhar, alegres, olhando para o Senhor. Que nós possamos ter essa fé viva que teve Maria Madalena, Pedro e os discípulos de Jesus, para anunciar: Cristo ressuscitou, Ele está vivo, Ele caminha conosco, Ele caminha junto conosco na nossa missão, e nós devemos ser testemunho da luz de Cristo, portadores da esperança, anunciadores de uma vida nova. Que a Virgem Maria, irmãos, nos ajude a viver essa fé, de forma que possamos cada vez mais nos aprofundar e nos configurar em Cristo. E que assim, iluminados pela ressurreição, possamos levar a tantos irmãos que nós vamos encontrar a verdadeira alegria da Páscoa. E possamos proclamar: Cristo ressuscitou, aleluia.